A cura junto ao tanque de Betesda, tá? Eu vou estar avançando aqui. Vamos ler aqui do versículo 1 ao 15 e aí a gente faz os comentários, a meditação, tá ok? A cura junto ao tanque de Betesda. João capítulo 5. Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado Betesda, tendo 5 entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas, doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam um movimento nas águas. De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque depois de agitadas as águas era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Quando ouviu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? Disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: levante-se, pegue a sua maca e ande. Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Isso aconteceu num sábado, e por essa razão os judeus disseram ao homem que havia sido curado: hoje é sábado, não lhe é permitido carregar a maca. Mas ele respondeu: o homem que me curou me disse: pegue a sua maca e ande. Então lhe perguntaram: quem é esse homem que lhe mandou pegar a maca e andar? O homem que fora curado não tinha ideia de quem era ele, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olhe, você está curado, não volte a pecar, para que algo pior não lhe aconteça. O homem foi contar aos judeus que fora Jesus quem o tinha curado. Então, nos últimos meses, aí, nos últimos 2 meses, Deus falou muito com a gente, né, na igreja. Muito estudo de exortação, de conforto, né? E agora o Senhor quer falar um pouco sobre cura, tá? E nesse ambiente aqui, maravilhoso aqui, desse cenário, dessa cura no tanque de Betesda, tá? Então, versículo 1. Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Ou seja, então Jesus, como um judeu obediente à lei, ele participava das celebrações judaicas, tá? Dentre as diversas celebrações, eu vou citar 2 aqui. Havia, por exemplo, a Páscoa, que celebrava a saída do povo de Israel, da onde? Da escravidão do Egito, né? O Deus cuidando da sua nação aí, libertando daquela escravidão horrível que eles viveram por diversos anos. E também uma outra festa, né, de grande relevância, a festa de Pentecostes, que significava o quê? A entrega dos 10 mandamentos no Monte Sinai. Ou seja, Deus ele libertou o povo do Egito e depois Deus começou a dar as tratativas como o povo deveria agir, andar, se portar ali naquele caminho em direção aos novos objetivos, a uma nova terra ali abaixo da liderança de Moisés, tá? Mas aqui não está falando exatamente qual é a festa em questão, tá? Aqui Jesus, na verdade, ele estava ali naquela localidade. Versículo 2. Há em Jerusalém, perto das portas das ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado Betesda, tendo 5 entradas em volta. Eu acho que a gente tem uma figura aí, né? Tem até uma figura aqui mais ou menos de Jerusalém, né? Um esboço assim, e a gente tem ali 2 tanques, né? Eram os tanques de Betesda, formado por 2 tanques ali
esse sistema aquífero ele servia para a purificação dos animais que vinham para ser sacrificado ali no ato de adoração e de restituição da comunhão do povo com Deus por meio de purificação, né? E também para a purificação das pessoas que participavam ali dessas diversas cerimônias, tá? E o que significa, voltando aqui ao raciocínio, então, das diversas portas da Jerusalém, ele ficava ali perto de uma porta chamada, como ele fala no versículo aqui, Porta das Ovelhas, que era exatamente a porta por onde entravam esses animais que iam ser sacrificados, tá? Então esse tanque, esse sistema, ele tinha assim por volta de 5 entradas, e o mais interessante aqui, o seu nome, Betesda. Não sei se você lembra o que significa Betesda, mas é um lugar o significado é casa de misericórdia divina, um local onde era exercida a misericórdia de Deus para com diversas pessoas ali que estavam em situação debilitada, precisando da bênção de Deus. Significa coração para os miseráveis, tá? E Jesus, ele aparece ali naquele local porque ele quer fazer algo bom, né? É nítido do seu ministério, exercer a sua misericórdia, exercer a sua bondade, tá ok? Versículo 3: ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos, paralíticos. Eles esperavam o movimento das águas. Então é um cenário de pessoas debilitadas, podendo até ser assim, se você parar para imaginar, um cenário até grotesco, né? Pessoas ali jogadas, pessoas com feridas, leprosos, pessoas que precisavam da cura do Senhor, precisavam da misericórdia, da cura ali, né? Então você pode imaginar esse cenário. E eu clamo que nós não percamos assim a essência de que esse lugar também ele é um lugar de exercício da misericórdia do Senhor, né? É um hospital. A gente deve receber as pessoas como um hospital. As pessoas vêm como novas convertidas, ou as pessoas podem vir de outros ministérios, muitas vezes machucadas, feridas, quebradas, ou qualquer outro tipo de pessoa que venha buscar a presença do Senhor, a palavra do Senhor. Então que nós não percamos a essência, que nós somos um hospital, que o grande médico é o Senhor Jesus, que atua aqui e no nosso meio, tá ok? E tinha ali um momento que um anjo vinha e agitava as águas, é o que a Bíblia está falando aqui, né? Então nós sabemos, os anjos eles atuam ali em favor, né, daqueles que hão de herdar a salvação. Eles são muito ativos assim em livramento. Então eles estão atuando para desenvolvimento da vontade do Senhor aqui nessa terra, tá? Então havia uma cura. E em que momento que a cura acontecia? A cura acontecia quando tinha o movimento das águas, ou seja, algo ativava a fé daquele grupo de pessoas, tá? Algo era o ativador da fé. E o que era o ativador dessa fé? O movimento da água. Baseado no movimento que tinha na água, o que acontecia? As pessoas acreditavam que elas seriam curadas, e a primeira pessoa que entrasse no tanque recebia a cura. Era como funcionava. É fé, né? Fé é algo incrível, né? Como eu gosto sempre de dizer,
Fé é algo que chama a atenção de Cristo. Lembra quando a mulher tocou nele com fluxo sanguíneo? Ele, opa, quem me tocou? Saiu virtude de mim. Outra vez ele falou para um centurião: nunca vi tamanha fé em Israel. Então, exercite a tua fé. Isso chama a atenção de Cristo, chama a atenção do Senhor. Então era ali no movimento das águas, tá? E era necessário o quê? Proximidade. E o quê? Atenção. Precisava de proximidade ao local e também atenção. E você sabe que o Senhor tem falado com a gente, né? Nós conversamos em outros estudos que nós vivemos aquela época de disputa pela sua atenção. Muitas coisas querem roubar a sua atenção o tempo todo, muitas notificações, aquela disputa. Você é um produto hoje, né, nessa era digital. Então, nós temos que cuidar do nosso momento com Deus sem distração. Nós temos que cuidar do nosso coração para estarmos atentos ao agir do Senhor, porque o Senhor, Ele quer falar com a gente, né? Ele quer agir nas nossas vidas, só que a gente tem que estar ali próximo, né, da movimentação, da ação do Senhor, tá? Com atenção, tá ok? E seguindo na sequência aqui, paciência, né? Essas pessoas, elas precisavam de paciência ali para receber essa cura, certo? Então paciência também é uma virtude muito importante na nossa vida como cristão. A gente, cada vez o mundo ele fica mais acelerado, né? Nós temos condição de ter informação na hora das coisas que estão acontecendo. Se você trabalha numa empresa, numa indústria, na hora você recebe ali um WhatsApp, a informação do que está acontecendo. Então as coisas estão muito rápidas, certo? E tudo isso satura muito o nosso coração, a nossa mente. Então a gente precisa exercitar a calma, exercitar a paciência, o foco ali no Senhor e esperar a mão de Deus agir. Eu vou ler um verso aqui, Salmo 40, versículo 1 e 2. O salmista diz: coloquei toda a minha esperança no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me num local seguro. Então eu encorajo você também, deposite a sua confiança no Senhor. O Senhor é bom. Hoje as coisas são muito metódicas e parametrizadas para acontecer de uma forma só, de uma maneira só. Mas não esqueça, Deus trabalha de formas diferentes na vida das pessoas. Então, Deus pode trabalhar de um jeito na tua vida, de outro jeito na vida de outra pessoa. Porque, como o Ricardinho comentou, né, ele vai cumprir a obra dele, que foi colocada, já plantada no coração dele há muitos anos atrás. O Senhor resgatando ali, cumprindo ali o chamado do nosso irmão. Então, confiança, né, paciência, que o Senhor é bom. Vale-se falar também sobre dons espirituais. Comenta-se de uma época de muita apatia, todo mundo ouve, né? As pessoas estão ocupadas, estão cansadas, a economia do país não está boa, né? Salários nem sempre estão bons, e as pessoas estão muito desgastadas e muitas vezes acaba não sobrando tempo para agir na presença do Senhor, né? Porque os cuidados acabam tomando conta das nossas vidas. Mas também o mover está relacionado à utilização dos dons espirituais, né? A gente está falando de cura, tá? Imagina que ocorra uma cura e o Senhor, Ele
agora ele quer trabalhar na vida daquela pessoa, ela quer desenvolver dons espirituais. Para quê, André? Porque nós estamos sendo moldados à imagem e semelhança de Cristo para habitarmos na presença do Senhor. Então nós estamos aqui agindo com a igreja, né? Evangelizando o mundo. Então os nossos dons, eles devem estar em movimento também. Para Deus te usar, você tem que estar agindo, né? Você tem que estar disponível. Imagina ali, se o Caio não estivesse aqui disponível para tocar, como Deus ia usá-lo, né? Mas ele se dispõe, o Senhor, ele usa e abençoa todas as nossas vidas. Eu vi de um irmão que eu gosto muito, um ministro de louvor da nossa região, assim, já tem muitos anos de ministração, e Ministério Internacional, louvores bonitos, e eu vi ele dando entrevista assim no podcast, e as pessoas perguntam, né? Pô, mas como é que você faz isso, esses louvores tão bonitos? Como você acha que a pessoa é sobrenatural, né? E esse irmão, ele respondeu assim, de uma forma muito simples. Ele simplesmente falou: olha, eu gosto de estar no meio das pessoas, eu gosto de estar no meio dos irmãos. E eu achei isso muito bonito. E em outro momento, também relacionado ao desenvolvimento ministerial dessa pessoa, perguntaram, né, sobre a mesma questão, e ele responde: olha, a gente não é sobrenatural, a gente não é assim espetacular. Na verdade, a gente estava disponível, trabalhando, e o Senhor fez um mover. O Senhor foi um mover de Deus, que Ele aproveitou e usou a gente. Estávamos disponíveis, estávamos ativos e trabalhando, tá ok? Então, se você tem um dom de encorajamento, você pode fortalecer as pessoas, você pode encorajar as pessoas de acordo com a palavra do Senhor. Se você tem o dom de ensino, você pode ensinar os irmãos, você pode ensinar no Ministério Infantil. Eu gosto muito de estar com as crianças no Ministério Infantil. Muita coisa eu aprendi ensinando as crianças. Muita coisa eu aprendo ensinando as crianças de 8, 9, 10 anos. Então, você pode também ensinar, ou no seu dia a dia, ensinar a vontade do Senhor, a palavra do Senhor. Ou se você tem dom de sabedoria, né? As pessoas chegam com problemas e você tem a sabedoria. O que é sabedoria, André? É usar o conhecimento da forma correta. Então você ali aconselha a pessoa com sabedoria. Ou seja, movimento. Precisa estar em movimento. E se eu perguntasse, quantos de vocês acreditam que tem pelo menos um dom? Eu acredito que a maioria vai levantar a mão. Eu acredito que muitos vão levantar a mão. Então é nossa responsabilidade exercer os nossos dons onde nós estivermos, tá, pessoal? Onde nós estivermos, tá ok? 1 Coríntios 12, do 7 ao 11, vou ler aqui. A Bíblia nos fala: a cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito visando ao bem comum. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro a palavra de conhecimento, pelo mesmo Espírito, a outro fé, pelo mesmo Espírito, a outros dons de cura, pelo mesmo Espírito, a outro poder para operar milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a outro variedade de línguas, e ainda a outro interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e Ele as distribui individualmente a cada um, como quer. Amém? Dando sequência aqui, versículo 5 ao 6. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado?
Então agora tem um encontro, né, de Jesus, e no meio de todos aquelas pessoas ali doentes, inválidas, Jesus ele se achega ali ao paralítico. E que nós vemos o quê? Que era um homem que vivia ali naquele estado há muito tempo, 38 anos. Gente, dá para fazer muita coisa em 38 anos, mas aquele homem estava na sua limitação, certo? Ele estava ali querendo a misericórdia do Senhor, buscando a cura do Senhor. Imagina então as frustrações que essa pessoa deve ter passado. Quantas vezes ele chegou na expectativa de ser curado e alguém teve que removê-lo depois ali, e ele sem novidades para contar, né? Às vezes acontece também conosco, com as nossas vidas, frustrações, até que o Senhor haja, né, com a sua graça e misericórdia para conosco. Então, versículo 6 a gente vê o quê? Que Jesus ele conhece tudo, né? E Jesus sabia que aquele homem estava naquele estado há muito tempo. E eu te falo, irmão, eu te garanto, irmão, o Senhor ele conhece o teu problema, ele conhece o teu sofrimento, ele conhece as tuas frustrações, as tuas dificuldades. E o Senhor ele é bom. Deus é bom. Ele quer agir com misericórdia no nosso meio e nas nossas vidas, tá? Então Jesus pergunta para ele, né? Deixa eu ver a pergunta aqui. Jesus se perguntou: você quer ser curado? Questionamento, né? Um questionamento de amor, de misericórdia. Aí eu estava pensando, mas por que Jesus perguntava? Ele não já podia chegar aí distribuindo as curas, mas por que ele perguntava? Ele fazia as curas de diversas formas e muitas vezes ele perguntava também. Para quê? Para comprometer a pessoa com aquela mudança que a pessoa... O Senhor ele também respeita a tua vontade, ele respeita o teu livre arbítrio, tá? E saiba que com o Senhor uma mudança traz outras mudanças também. As portas vão se abrir, uma porta vai abrir, uma porta vai mostrar mais portas e as coisas vão fazendo sentido, né? Você vai começando a entender, rapaz, que interessante, Deus já tinha falado sobre isso, agora eu estou entendendo o porquê das coisas. As coisas começam a se encaixar, tá? E também, quando ele pergunta, ele desperta o desejo, desperta ali a questão da fé ativa na pessoa. Você quer ser curado? Então, quando a gente ensina, a gente fala, que nós aprendemos com nossos pastores, o físico, o emocional, o espiritual, eles estão todos conectados. Imagina um sistema de computação, um computador. Ele precisa da energia, ele precisa do hardware e ele precisa da programação, do software. Quando uma dessas pontas não está ok, ele não vai funcionar direito. Se não tiver energia, não liga. Se a peça está quebrada, não vai funcionar. Se a programação, o software não está legal, também não vai funcionar. E nós somos unificados em físico, emocional e espiritual. Tá ok? Então, muitas vezes, se o teu físico está mal, pode afetar o teu emocional e o teu espiritual. Se o teu espiritual está mal, pode afetar o teu físico e o teu emocional, porque é tudo interligado. Tá? E ele pergunta também, às vezes tem pessoas que não querem ser curadas, tá? É bem claro, às vezes tem pessoas também que elas guardam até mesmo rancor de cristãos e do próprio Deus. Já ouvi relatos também de pastores que foram conversar e tiveram que ser posto para fora quando falou que Deus poderia te curar do teu câncer para uma pessoa, né? A pessoa falou, não quero ouvir isso. A pessoa mudou e
mandou o pastor ir embora. Não quero. Então, existem pessoas que não querem também. Provérbios 17, 22. O coração bem disposto é remédio eficiente, mas o espírito oprimido resseca os ossos. Então é característica de Jesus agir com a sua misericórdia e com a sua bondade no nosso meio. 7 ao 9, avançando aqui. Disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: levante-se, pegue a sua maca e ande. Imediatamente o homem ficou curado. Pegou a maca e começou a andar. Então no versículo 7 aqui a gente vê o quê? Que ele tinha sua limitação e não tinha apoio. Não tinha ninguém que o ajudasse, né? E eu lembrei, né, quando eu li isso, existem problemas que você pode vir a passar, ou que você esteja passando, o que você passou na sua vida, que você vai ter que passar sozinho. Só o Senhor, a graça do Senhor, ninguém vai conseguir te ajudar. Existem situações que você vai ter que superar, confiando no Senhor, né? Então, esse homem não sabia que era Jesus, ele não sabia que ali estava a autoridade de Cristo. Ele simplesmente explicou: eu não tenho condição, porque, obviamente, mas eu não tenho condição, né? Preciso de apoio. E muitas vezes, lembra do movimento da utilização dos dons espirituais? Muitas vezes um irmão nosso, ele precisa apenas que a gente ouça com empatia o seu problema, que a gente coloque na mão do Senhor em oração o problema desse irmão. Apenas se você dê ouvido, né, já é um bom começo, uma grande iniciativa, tá? Só que o ambiente aqui não era fácil. O ambiente também envolvia o quê? Disputa. Era um ambiente de disputa. O primeiro que estivesse ali mais próximo, mais atento, mais em capacidade de entrar, conseguia a cura, né? Provérbios 33, 27. Quando estiver ao seu alcance, não deixe de fazer o bem a quem é devido. E Provérbios 11, 25 diz assim: o generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio também receberá. Amém? Então a gente vê que no 8, Jesus ele cura o homem, após o homem o quê? Falar da sua limitação. Traga, meu irmão, traga as suas limitações para o Senhor. Traga em oração, na sua casa, no seu quarto, no momento que for possível, coloque nas mãos do Senhor. Coloque sempre nas mãos do Senhor. Você tem acesso, você tem comunicação. Uma vez eu conversava com uma senhora num carrinho de pastel e ela estava falando para mim: poxa, mas eu oro só uma vez, porque não é para ficar orando, né? Só uma vez e depois eu tenho... Não, você tem acesso. Você precisa conversar com o Pai. Você precisa se movimentar. Precisa se beneficiar do que foi dado a você, tá ok? Traga as suas limitações ao Senhor. Então Jesus fala: levante-se e ande, né? Poder na palavra de Jesus, poder ali na autoridade de Jesus, autoridade, o mesmo poder que disse: haja o firmamento.
haja luz. Então, o ministério de Jesus, em Mateus 11, 4 e 5, nós aprendemos que quando João Batista estava tentando entender se já era o Cristo que havia vindo, né? João Batista mandou ali alguns homens perguntar se Jesus era o que ele estava esperando. E Jesus responde: voltem e anunciem a João o que vocês estão ouvindo e vendo. Os cegos veem, os mancos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são pregadas aos pobres. O ministério de Cristo faz parte do ministério de Cristo. Temos esse benefício de ser curado pelo nosso Senhor Jesus. Então, voltando ali, imagina a alegria desse homem agora curado, né? Seu emocional ali, seu físico restaurado, e agora o seu emocional ali reavivado, tendo algo para uma novidade, aquela novidade que as pessoas já não nem acreditavam, chegou, né? E ele fora curado na presença do Senhor. Então agora o emocional desse homem foi reavivado, o físico foi transformado. Dando sequência aqui, versículo 10. E por essa razão os judeus disseram ao homem que havia sido curado: hoje é sábado, não lhe é permitido carregar a sua maca. Mas ele respondeu: o homem que me curou me disse: pegue a sua maca e ande. Então, Jesus ali se mostrando ali o Senhor do sábado, né? Os líderes religiosos, eles realmente haviam um mandamento do Senhor do sábado ser algo de descanso, mas os líderes religiosos, eles escreveram muitas coisas ali sobre esse mandamento, muito detalhamento, que se tornou assim um grande fardo, se tornou tradição de homens. E tu vê que ao ponto de uma cura, uma misericórdia exercida, eles estavam cegos, eles não enxergaram. Então eles queriam saber ali, não tinha permitido carregar, você está fazendo algo errado. Eles não queriam saber que um homem havia sido curado. Vamos dar uma lida em Mateus 12, 7 ao 13, outra situação semelhante. Se vocês soubessem o que significam estas palavras: desejo misericórdia, não sacrifícios, não teriam condenado inocentes, pois o Filho do Homem é Senhor do sábado. Saindo daquele lugar, dirigiu-se à sinagoga deles, e estava ali um homem com uma das mãos atrofiadas. Procurando um motivo para acusar Jesus, eles lhe perguntaram: é permitido curar no sábado? Ele lhes respondeu: qual de vocês, se tiver uma ovelha e ela cair num buraco no sábado, não irá pegá-la e tirá-la de lá? Quanto mais vale um homem do que uma ovelha. Portanto, é permitido fazer o bem no sábado. Então ele disse ao homem: estende a mão. Ele a estendeu e ela foi restaurada. E ficou boa como a outra. Então, os fariseus são rígidos e cruéis, mas eles perdem a misericórdia, perdiam ali, né? A misericórdia de Deus, estavam agindo incorretamente. E o Senhor estava mostrando ali que Ele é o Deus da misericórdia, que Ele age quando Ele bem entender. Deus trabalha, imagina sempre, imagina se Deus não trabalhasse aos sábados. Não, hoje eu não vou fazer nada, o Espírito Santo não vai fazer nada, ninguém vai fazer nada. Imagina como seria um caos a terra. Então o Senhor, Ele trabalha, Jesus trabalha, e nós trabalhamos também na presença do Senhor. Em Atos 5:29, Pedro e os apóstolos disseram: é preciso antes obedecer a Deus do que aos homens. Então aquele homem ali,
ele estava obedecendo ao homem que demonstrou autoridade. Ele não sabia quem era Jesus, mas ele sabia ali que alguém demonstrou autoridade porque o curara. Então ele estava obedecendo ao próprio Deus. Versículo 11, a resposta do homem aos judeus agora. Mas ele respondeu: o homem que me curou me disse: pegue a sua maca e ande. Aqui Jesus ele mostra a sua autoridade para dar ordens. Podia dizer: deixa a tua maca aí, vai andando, vai embora. Poderia ter falado isso também. Mas Jesus falou assim: pegue a tua maca e ande, porque Jesus sabia o que ia acontecer. Então ele precisava agir ali sobre essa questão também do sábado. E em outras passagens, Jesus também mostra o seu poder para perdoar pecados, assim como para dar ordens. Então, a autoridade de Jesus provada de diversas maneiras. Versículo 12 ao 13. Então lhe perguntaram: quem é esse homem que lhe mandou pegar a maca e andar? O homem que fora curado não tinha ideia de quem era ele, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Tá? Então, eles querem saber no questionamento quem foi que te mandou, quem é o responsável por essa infração. Uma pergunta voltada para a maravilha é: quem te curou? Né? Uma pergunta voltada para a infração é: quem mandou você carregar? Quem mandou você cometer isso? Não havendo assim misericórdia. Versículo 14. Mais tarde, muito legal agora. Mais tarde Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olhe, você está curado. Não volte a pecar, para que algo pior não lhe aconteça. Então Jesus não acabou ainda com esse homem, né, o trabalho dele. Jesus continua o trabalhar na vida desse homem. Então o homem provavelmente foi adorar o Senhor, né, curado, restaurado, feliz, foi adorar o Senhor no templo. O Senhor Jesus estava lá também, e agora Cristo ele vai passar o quê? Para outra etapa, para a cura espiritual desse homem. O inferno é muito pior do que 38 anos de paralisia, e Cristo ele tem muito cuidado com o seu rebanho, com as suas ovelhas. Como ele disse para moças: mulher pega em adultério, cadê os teus acusadores? Se foram, então vai e não peques mais. Então Jesus ele tem esse cuidado. Por quê? Porque ele ama aquela vida, e vai ser muito pior se ele não alertasse disso. Algo precisava ser limpo na vida desse homem. E o mesmo acontece com a gente. O Senhor está cuidando de nós quando Ele nos ensina. Ele sabe o que Ele está falando quando Ele fala que o pecado é ruim, porque Ele é danoso. O Senhor sabe o que está falando, que a gente deve se afastar e estar na presença do Senhor, colocar a confiança no Senhor e se afastar do mal, se afastar do pecado. O mundo está indo de mal a pior. Violência aumenta, porque a promiscuidade aumenta, mas nós queremos estar na presença do Senhor, vivos em fé. 15. O homem foi contar aos judeus que fora Jesus quem o tinha curado. Então ele ainda meio inocente ali, né? Eu não sabia das coisas, né? Ele achou que fosse beneficiar os judeus e a Jesus. Foi aquele homem ali que me curou e tudo mais, mas a gente sabe no decorrer do capítulo que eles começaram a conspirar para matar Jesus na sequência, tá? Então a gente acaba aqui. Eu vou fazer uma oração. Senhor Jesus, obrigado por esse momento, por essa palavra, Deus, e eu oro que o Senhor tenha liberdade
para agir no nosso meio, com teu amor, com a tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, eu vou te pedir para